Você já se sentiu perdido, como se estivesse andando em círculos? Se sim, fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho pelo menos 2 dicas muito práticas, muito simples, mas que eu tenho certeza farão toda a diferença na sua rotina. Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Estamos chegando ao final de mais um ano e nessas épocas nosso coração se enche de alegria, celebração e gratidão. Porém é comum, embora não seja muito falado, também haver um sentimento de certa frustração pelo que poderíamos ou deveríamos ter feito e não fizemos. Pode ser que eu esteja falando com você esteja nutrindo e sentindo exatamente essa frustração acerca de coisas que você não fez, que deixou para depois, que procrastinou. Porém, se você não quiser chegar ao final do próximo ano com esse mesmo sentimento, eu quero te dar pelo menos 2 dicas bastante práticas para que você chegue ao final do ano que vem com um sentimento de realização pelo que você fez e não de frustração pelo que você deixou de fazer. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante dizermos o seguinte: que se nós queremos chegar em determinados lugares, se nós queremos alcançar determinados objetivos, é de suma importância que, em primeiro lugar, nós façamos um planejamento e estabeleçamos metas, alvos nos quais nós queremos chegar. Pois quando nós não estabelecemos essas metas, quando nós não estabelecemos esses alvos, tudo fica muito solto e nós não levamos os nossos sonhos, os nossos objetivos, muitas vezes as promessas de Deus para as nossas vidas tão a sério como deveríamos. Agora, quando nós estabelecemos metas, alvos, objetivos nos quais nós queremos chegar, nós traçamos um caminho através do qual nós não nos daremos ao luxo de gastar tempo de forma indevida enquanto não chegarmos naquele lugar, pois agora nós temos um objetivo, agora nós temos uma meta. E estabelecer essas metas também fará com que se torne mais difícil ceder à procrastinação, pois agora, repito, nós temos um objetivo. E ao lembrar desse objetivo, nós não queremos procrastinar, pois nós sabemos que se procrastinarmos, deixarmos para amanhã, se deixarmos para depois, nós não chegaremos no alvo desejado. Mas aqui, aprofundando um pouquinho essa nossa conversa, é importante entender algo. Porque ao ler alguns textos das Sagradas Escrituras, pode parecer que Deus seja contra o planejamento a longo prazo. Porque, por exemplo, em Mateus 6:34, Jesus diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois basta a cada dia o seu mal. Aí você lê esse texto e diz, mas espera lá, você está dizendo para me planejar a longo prazo. E coloquemos aqui o exemplo de um ano, né? Nós estamos chegando ao final de um ano. Imagine que você vai estabelecer um objetivo para chegar... Imagine que você vai estabelecer um objetivo para o final do ano que vem, daqui a um ano. Aí você vai dizer, você está me dizendo para eu estabelecer essas metas, esses alvos, esses objetivos, mas me parece que aqui Jesus está dizendo para a gente não planejar, afinal de contas, basta cada dia o seu mal, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Porém, se nós olharmos atentamente para o texto e principalmente para o seu contexto, e diga-se de passagem, nós nunca devemos isolar o texto bíblico, mas sempre devemos lê-lo dentro do seu contexto. O contexto do versículo 34, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, começa no versículo 19. E Jesus está falando sobre
nós não nos preocuparmos de forma exagerada, exacerbada, não andarmos ansiosos com relação às coisas desta vida. Jesus diz para nós não nos preocuparmos com o que havemos de comer, beber ou vestir. Jesus diz, não andem ansiosos com relação a essas coisas. Aí ele usa o exemplo, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Aí quando você vai avançando na leitura, o versículo anterior ao 34, 33, Jesus diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? Comida, bebida e vestuário, vos serão acrescentadas. Aí vem o versículo 34. E não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu mal. O que Jesus está querendo nos ensinar através desse texto? O que Jesus está querendo mostrar para nós através desse seu sermão, dessa sua exposição, desse seu ensino? Ele está nos ensinando que nós não devemos colocar as preocupações com as coisas dessa vida no centro da nossa existência. Nós não devemos colocar as coisas materiais, as coisas que dizem respeito apenas a essa vida, no centro da nossa existência, a ponto de andarmos ansiosos por causa dessas coisas. Pelo contrário, Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, quando eu coloco as minhas demandas materiais, as coisas dessa vida, no centro da minha existência e das minhas preocupações, eu estou dando a essas coisas um lugar que não pertence a elas. Porque o primeiro lugar da minha lista e o centro da minha existência, das minhas forças, do meu pensamento, da minha energia, dos meus recursos, deve ser investido no reino de Deus. Eu devo buscar o ampliar, o avançar do reino de Deus e sua justiça. Então, quando Jesus diz assim, não se preocupem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, Jesus está dizendo, parem de se preocupar e colocar no centro da existência de vocês, no topo da lista de prioridades de vocês, coisas que vocês não têm o controle. Ora, o vosso Pai cuida bem de vocês. Não se preocupem em demasia com isso, pelo contrário. O que deve estar no centro da vida de vocês, e o que deve estar no topo da lista de prioridades de vocês, é o reino de Deus e a sua justiça. Outro texto que nós costumamos compreender mal, e parece que a Bíblia está nos falando contra o planejamento, é o texto de Tiago 4, 13 e 14, onde Tiago diz, vocês dizem, nós vamos amanhã para tal lugar, viremos daqui um ano, e lá compraremos, venderemos, encheremos nossa bolsa de dinheiro, prosperaremos e voltaremos. Ele diz, vocês estão loucos, vocês não têm domínio sobre a vida de vocês. Aí, de novo, quando você lê esse texto isolado e de forma rápida, parece que Tiago está falando, não, planeje a vida a longo prazo. Viva um dia após o outro. Mas, de novo, quando você olha para o contexto do texto, você percebe que não é sobre isso que Tiago está falando, que a pauta de Tiago, ao escrever isso, não é falar contra o planejamento a médio e longo prazo. Veja bem, Tiago está falando, se você observar a partir do versículo 8, 9, do capítulo 4, se não me falha a memória, Tiago está falando que nós devemos nos humilhar diante do Senhor, com arrependimento e contrição. Aí ele vem construindo esse pensamento e chega aos versículos 13 e 14. Mas o que Tiago está querendo dizer? Veja bem, ele está dizendo que nós devemos nos humilhar em arrependimento e contrição diante do Senhor. Então ele está dizendo a nós que fazermos planos alheios do Senhor é uma soberba da nossa parte. É uma atitude arrogante da nossa parte.
Tanto é que no versículo seguinte ele diz, pelo contrário, vocês devem dizer assim, amanhã, se vivermos e se o Senhor permitir, nós faremos isso ou aquilo. Ou seja, coloque Deus nos seus planos, pois a sua vida está na mão dele. E fazer planos alheio à vontade de Deus é pura soberba e arrogância. Então, estabeleça metas, estabeleça objetivos, alvos a alcançar. Mas quando você for fazer esses planos, coloque Deus nos seus planos. E mais do que isso, submeta o seu planejamento à vontade de Deus. Ore ao Senhor acerca dos seus planos. Não faça seus planos, não faça o seu planejamento como se Deus não estivesse presente. Como se Deus não fizesse parte de sua vida. Certo? Então, não, a Bíblia não fala contra planejamento. Mas é importante dizer mais uma coisa. Quando você for fazer essas metas, quando você for estabelecer essas metas, estabelecer esses alvos, esses objetivos, não estabeleça metas mirabolantes. Não se empolgue, estabeleça metas que você sabe que você não vai cumprir. Não. Estabeleça metas dentro da sua realidade e capacidade. Porque se você estabelece metas muito elevadas, que você sabe que no fim das contas você não vai cumprir, ao invés de você excluir essa frustração da sua vida, ela vai ser ainda maior, porque você estabeleceu metas, você fez um planejamento e não cumpriu. Certo? Mas agora, em segundo lugar, vamos lá, nós já estabelecemos a primeira dica aqui. Fazer um planejamento. Estabelecer metas, objetivos e alvos a serem conquistados. Mas em segundo lugar, é necessário que nós demos a devida importância para o agora. Lembre-se, nós estamos utilizando um exemplo de uma meta estabelecida para daqui um ano. Isso está lá no futuro. Nós estamos chegando ao final de um ano agora e nós estamos estabelecendo uma meta para o final do próximo ano que ainda nem começou. Então essa meta, esse alvo, esse objetivo, ele está lá no futuro. E se nós quisermos chegar lá nesse alvo que a gente estabeleceu, lá nesse objetivo, a gente precisa utilizar o nosso presente, o nosso agora, para estabelecer e construir esse futuro. Porque muitas vezes, ao estabelecer metas, a gente fica sonhando, idealizando o futuro. Olha só, eu fiz um planejamento, e daqui um ano eu vou chegar em tal lugar, eu vou ter conquistado tal coisa, eu vou ter feito isso, eu vou ter feito aquilo. Não importa a meta que você estabeleceu. E a gente fica sonhando com o futuro, mas negligencia o presente. Porque o presente tem tarefas que eu preciso fazer para construir essa realidade no futuro. E aí o que eu faço com esse presente? Amanhã eu faço. Depois eu faço. Amanhã eu termino. Depois. Amanhã. Não sei o quê. E nós vamos valorizando demais o futuro e desvalorizando o presente. Só que deixa eu lhe dizer, você precisa do presente para construir o futuro. Você precisa do presente para construir o futuro. E sobre isso, a Bíblia também fala, principalmente em Eclesiastes, Salomão nos ensina. Primeiro em Eclesiastes 9:10, tudo que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Ou seja, a nossa vida não deve ser uma vida inativa, não, a nossa vida deve ser produtiva. Tudo que tiver à mão para fazer, faze-o, ou seja, uma atividade, você tem que fazer as coisas conforme as suas forças, ou seja, um equilíbrio nessa ação, não se desgastando, não levando essas atividades ao extremo, mas sendo ativo. Mais à frente, em Eclesiastes 11:4, ele diz, olha, quem olha para o vento nunca vai semear. Porque com o vento era impossível, principalmente naquele contexto, fazer a semeadura.
E quem olha para as nuvens nunca cegará, nunca fará a colheita. Porque com chuva não dá de fazer colheita. E de novo, aqui ele está nos dando o exemplo de pessoas que ficam planejando, mas não fazem o que tem que fazer. Fica olhando para o vento, fica olhando para as nuvens, fica olhando para tudo ao seu redor, mas não faz o que tem que ser feito. Então vamos lá. Eu preciso valorizar o agora. Imagine o seu futuro como uma construção. E cada ação que você faz em cada dia é como se você colocasse um tijolinho nessa construção. E quando chegar o final do período estabelecido para o seu objetivo, você terá construído o futuro que você planejou. Mas se você passar esse tempo todo procrastinando, valorizando o futuro e desvalorizando o agora, esse tempo vai passar do mesmo jeito. E você não terá construído o que você planejou. E a frustração vai ser ainda maior. Então veja bem, agora você tem as duas ferramentas necessárias para construir o seu futuro: o planejamento e a execução. Use-as da melhor forma possível para construir não só o futuro dos seus sonhos, mas o futuro que Deus planejou para você. Use sua vida e o seu tempo para a glória de Deus. Bom, queridos, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.